Olá meninas, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Daiane, do grupo Esposas que Oram. E nós estamos fazendo a leitura do livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta, da autora Joanna Weaver. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 3, O Diagnóstico. Vamos lá? E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Lucas 10, 41. Afastada do mar Egeu, no arquipélago de Cíclades, existe uma ilha grega chamada Nátios, intocada pela marcha da era tecnológica e da informação. Nátios permaneceu a mesma durante séculos. Oliveiras se alinham pelas margens rochosas da ilha, enquanto as águas de cor turquesa tremeluzem na enseada. O Monte Zá surge alterneiro. Suas campinas magníficas e os rios tranquilos correm para encontrar o mar. O ritmo da vida é devagar e as pessoas dispostas para conversar com os transeuntes. Uma das primeiras coisas que você nota ao pisar pela ilha são os colares de contas usados por muitas pessoas, ricas ou pobres, altas ou baixas, jovens ou velhos, especialmente os homens idosos, pois isto é um costume grego muito antigo. Os habitantes da ilha, eles tocam e manipulam as contas ao redor do pescoço durante todo o dia. Dizem que as contas trazem conforto e que o hábito de tocá-las reduz a ansiedade. Eles a chamam de komboloi, contas da preocupação. Interessante, já ouviram falar? Esse é um costume estranho, né? Você dirá. Todavia, nós também temos nossos próprios rituais para a preocupação. Mesmo nós não usando as contas da ansiedade em volta do pescoço, ela certamente afeta nossas vidas. Roemos as unhas, andamos de um lado para o outro, não dormimos à noite, e tudo por causa da preocupação. Hora após hora, nossos dedos mentais, eles giram o problema de um lado para o outro, de um jeito e depois de outro, como se fosse um cubo mágico. Nós fazemos manobras, suposições desesperadas para resolver esse quebra-cabeça e ainda assim encontramos poucas respostas. O fato triste é que somos um povo ansioso. Nós somos uma nação de preocupados. Penso que há uma epidemia de preocupação. Confirma o Dr. Edward Hallowell em seu livro Preocupação. O autor de best-sellers e psiquiatra estima que em 4 norte-americanos e há 65 milhões de norte-americanos. Ele acha então, ele estima que em 4 norte-americanos um sofrerá com a doença da ansiedade em algum momento da vida. Mais da metade dos norte-americanos são classificados como ansiosos crônicos. Mas a preocupação não é um fenômeno moderno. Jesus, ele descreveu precisamente a mesma condição há 2000 anos. Ele não escreveu um livro ou ele abriu uma clínica. Não tinha formação médica, mas ele conhecia o coração e a alma humana, com o vasto conhecimento que apenas o Criador tem sobre a sua criatura. Jesus foi franco com uma mulher, atingida pela ansiedade crônica. Ele disse: Marta, Marta. Ele observou mansamente: estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. O curso da ansiedade. As palavras, elas devem ter paralisado Marta. Sei que elas me paralisariam também. Espera um pouco, Senhor. Provavelmente foi o que Marta desejou dizer. Eu só estou tentando te servir. Mas as ternas palavras do Senhor
interromperam suas desculpas e pretensão. Com uma frase curta, Jesus diagnosticou o problema que tem contaminado o gênero humano desde o início de tudo. Podemos investigar a sua rota voltando ao Éden, a árvore e a queda do homem. Esse é um curso da ansiedade e a contínua carga da preocupação e do medo. Isso não era para nós. A árvore da ciência do bem e do mal estava em uma árvore, numa área proibida por um bom motivo, nossa própria proteção. Deus criou o homem e a mulher para gozarem de um relacionamento, de amor recíproco com Ele, reservado também para nós. Ele tomaria conta de nós e proveria todas as nossas necessidades. Nós, em retribuição, amaríamos a Deus e o louvaríamos para sempre. Mas, em vez de considerar os limites do jardim como uma evidência do amor de Deus, Adão e Eva interpretaram a ordem como um jogo de poder da parte de Deus, um desejo de negar algo bom. Então pegaram o fruto e comeram, seus olhos se abriram e o que viram era muito mais do que eles esperavam. Em vez de serem como Deus, ficaram amedrontados ao observar a sua nudez e o total desamparo. Em vez de voltarem para Deus, eles esconderam-se dele. Por quê? Diz-nos Gênesis 3:10 que eles temeram. Todavia, creio que não foi apenas o simples medo da ira de Deus que os levou a se esconder. Pela primeira vez, o homem e a mulher se viram afastados de Deus. Como duas crianças perdidas e sozinhas, de repente, viram o Éden como um lugar assustador, em vez de um lindo paraíso. Subitamente, com o conhecimento do bem e do mal, vieram os lugares sombrios e escuros, sons estranhos e barulhos pavorosos. Não eram mais os filhos de Deus inocentes e desavisados. Não estavam mais seguros sob a proteção de Deus. Com a mordida do fruto, surgiu a verdade dura e terrível. Adão e Eva estavam entregues à própria sorte. À semelhança de criancinhas desobedientes, eles correram e se esconderam, tentando ganhar tempo para imaginar uma forma de se livrar da confusão, induzida pela serpente. Excluídos pela desobediência ao Deus de que necessitavam, tornaram-se medrosos e ansiosos crônicos. E assim tem acontecido, como aconteceu com Marta de Betânia e hoje acontece comigo e com você. Continuando a leitura do capítulo 3, uma ansiosa inata. Você é ansiosa? Eu provenho de uma longa ascendência de ansiosos suecos. Minha avó Ana costumava dizer: meu Deus, alto demais, rápido demais, grande demais, pequeno demais. Como todo o perigo potencial do mundo, parecia haver somente uma resposta: preocupação. Lembro que eu me deitava à noite revisando minha lista de temores. De alguma forma, quando adolescente, eu descobri que o segredo para evitar problemas estava em se preocupar com eles. De fato, eu me preocupava se havia esquecido de me preocupar com algo. Quando mamãe e papai foram ao Havaí para comemorar o seu 15º aniversário de casamento, eu passei quase a semana toda tentando pensar em tudo que pudesse dar errado. E se o avião cair? E se uma onda gigantesca encobrir o Waikiki? Qualquer coisa poderia acontecer. Abacaxis estragados, sushi ruim, salmonela contaminando a água de coco. Eu me tornaria órfã, criaria sozinha meu irmãozinho e minha irmã, soluços e mais soluços. Meus pais, naturalmente, voltaram para casa sãos e salvos, sadios e bronzeados. Porém, de uma forma distorcida, isso confirmou a minha tese: preocupar-se e nada acontecerá. E dessa forma, pouco a pouco, a preocupação tornou-se o meu modo de viver. E quanto a você?
A preocupação se tornou um fator dominante em sua vida? O Dr. Hallowell, que se intitula igualmente como ansioso inato, ele fornece uma lista de avaliação bastante útil. Você encontrará no quadro abaixo. Se você se identificar com as descrições, é possível que tenhas problemas com ansiedade. Não se engane, a ansiedade é realmente um problema. Aí então nesse quadro ele colocou 10 sinais de um grande ansioso. A preocupação é um problema na sua vida? Se você responder sim a algum desses sinais, quer dizer que ela acontece com você. Primeiro sinal, você acha que depende muito mais do tempo com preocupações. Perdão, li errado a palavra. Primeiro, você acha que despende muito mais tempo com preocupações inúteis e não construtivas do que as outras pessoas que conhecem. Segundo, as pessoas ao seu redor comentam que você se preocupa demais. Terceiro, você acha que não se preocupar traz má sorte ou desafia o destino. Quarto, a preocupação interfere em seu trabalho. Você perde oportunidades, é mal sucedido em suas decisões e tem baixo desempenho. Quinto, a preocupação interfere nos seus relacionamentos íntimos. Seu esposo, sua esposa, seus amigos, às vezes reclamam que as suas preocupações lhe tiram a paciência e a energia. Sexto, você sabe que muitas das suas preocupações são irreais e exageradas, mas ainda assim você não consegue controlá-las. 7. Às vezes você se sente oprimida pelas preocupações e tem sintomas físicos como aceleração dos batimentos cardíacos, respiração ofegante, fôlego curto, suores, tonturas ou tremores. 8. Você tem uma necessidade crônica de certeza, mesmo quando tudo está bem. 9. Você sente um medo exagerado de certas situações, com as quais as outras pessoas parecem lidar sem dificuldades. E 10. Seus pais e avós se preocupavam demais ou eles tiveram distúrbios de ansiedade. Então foram esses 10 sinais. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim alguma coisa, algum caminho mau e guia-me pelo caminhos eternos. Salmo 139, 23, 24. Preocupação inútil. A solicitude do coração do homem o abate. Nos diz Provérbios 12, 25. A carga pesada da ansiedade não oferece benefícios reais. Jesus destacou essa inutilidade quando ele nos fez lembrar: qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Mateus 6, 27. Dizem que a preocupação é como uma cadeira de balanço. Ela lhe dá algo a fazer, mas não a leva a lugar algum. Uma interessante série de estatísticas indica que, em relação a 70% das nossas preocupações, não há nada que possamos fazer. Aí as estatísticas, elas distribuíram assim: com o que nos preocupamos? 40% das nossas preocupações são coisas que nunca acontecerão. 30% se referem ao passado, que não pode ser mudado. 12% dizem respeito à crítica alheia, que na maioria das vezes não tem fundamento. E 10% são sobre saúde, que piora com o estresse. E 8% se refere a problemas verdadeiros, que podem ser resolvidos. Diante desse quadro, vemos que a preocupação é realmente uma perda de tempo. É mais do que isso. Ela não é apenas futilidade, ela realmente nos prejudica. O dano físico-emocional causado pela ansiedade crônica é bem conhecido e documentado. Anos atrás, Dr. Charles Mayo, da Clínica Mayo,
Salientou que a preocupação afeta a circulação, as glândulas, todo o sistema nervoso e atinge profundamente o coração. Nunca conheci um homem que morresse por causa do trabalho excessivo, disse ele, mas muitos morreram por causa da incerteza. Desde então, os pesquisadores têm associado a preocupação crônica à fragilidade do sistema imunológico, doenças cardiovasculares, desequilíbrio neurológicos e outras disfunções físicas e psicológicas, sem mencionar as doenças relacionadas à ansiedade, tais como síndrome do pânico, agorafobia e transtornos obsessivo-compulsivo. Tudo isso provém da preocupação. Não foi por acaso que Jesus advertiu Marta sobre a sua ansiedade. Não é de admirar que a Bíblia nos diz mais de 350 vezes: não temas. A verdade é que não fomos criados para a preocupação. Não fomos formados para o temor. E se quisermos ter vidas sadias, temos que deixar nossa ansiedade crônica para trás. Mas, além do nosso bem-estar físico, há ainda uma razão espiritual urgente para evitar a preocupação. Se a ansiedade de Adão e Eva, os mais íntimos amigos de Deus, fez com que eles se escondessem de sua face, imagina o que a preocupação fará comigo e com você. Olá, meninas! Continuando a leitura do capítulo 3 do livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta, ontem nós começamos a falar sobre a preocupação e hoje nós vamos continuar. E aí nós iniciamos agora no texto que vai falar por que a Bíblia diz para não nos preocuparmos. Não é uma sugestão quando Deus nos diz na Bíblia para não nos preocuparmos. É uma ordem. A preocupação ou a ansiedade, ela é mencionada especificamente, 25 vezes no Novo Testamento, como algo que deve ser evitado. As palavras mais usadas para a preocupação e ansiedade no Novo Testamento originam-se de uma mesma palavra grega, meridizoe, que significa estar dividido, ser arrastado em direção a opostas, a sufocar. De fato, talvez usemos ansiedade ao redor dos nossos pescoços, né? A parábola do semeador, Jesus nos conta que a semente que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados, as riquezas, os deleites da vida. Lucas 8,14, ênfase minha. Essas pessoas, elas aceitaram a palavra de Deus, mas como disse Jesus, elas não dão frutos com perfeição. Cristãos amarrados à preocupação, germinados em solos espinhosos e que respiram espiritualmente com dificuldades, conseguem sobreviver, mas elas nunca florescem de verdade. A palavra do inglês antigo para preocupação significa roer, a semelhança de um cão com o osso. Aquele que se preocupa mastiga o seu problema durante o dia todo. Jesus nos advertiu especificamente contra esse tipo de ansiedade crônica, quando ele disse: por isso vos digo, não andeis cuidadosos, ansiosos ou preocupados quanto à vossa vida. Mateus 6,25. Por que a Bíblia ela é tão inflexível quanto a evitar o medo e a preocupação? Porque Deus, Ele sabe que a preocupação coloca em curto-circuito o nosso relacionamento com Ele. E a preocupação, ela fixa os nossos olhos na situação, em vez de fixá-los no Senhor. Funciona como a densa névoa de Londres. Você já ouviu falar? É um tipo de névoa que é lendária. Ora, não seria uma história de Sherlock Holmes se não houvesse uma névoa para ocultar o bandido ou permitir a sua fuga. Ela é densa como sopa de ervilha, descrevem os londrinos. Dizem que não é possível enxergar a mão de quem está diante do seu rosto. No entanto, embora a névoa da natureza possa parecer densa e quase sólida, os cientistas dizem
que o nevoeiro capaz de cobrir 7 quarteirões de uma cidade, ele é composto por menos de um copo de água, dividida em bilhões de gotículas. Ela não tem muita substância. Não obstante, tem poder para paralisar uma cidade inteira. A ansiedade também é assim. A nossa mente, ela dispersa o problema em bilhões de gotículas de medo, ocultando a face de Deus. Levar a nossa ansiedade ao Senhor é a última coisa que pensamos quando nós estamos espiritualmente envoltos na névoa. Apenas o Filho tem o poder para dispersá-la. Sem ele, o medo conduz a outro e as nossas vidas se reduzem a um doloroso rastejar. Preocupação como um modo de vida. Em seu livro, Bring Back the Joy, Sheila Walsh escreve sobre um grupo de mulheres com quem ela conversou sobre o medo e o lugar ocupado por ele nas nossas vidas. Uma mulher disse: "O medo é o que me mantém. Sem ele, sou como um suéter. Eu desfiaria." Todas as mulheres riram, escreveu Sheila, mas sabíamos que havia alguma verdade nas suas palavras. O medo era parte da estrutura da vida e ela tinha medo. Essa palavra de novo, do que a sustentaria caso ela o perdesse? A preocupação pode se tornar um hábito e não é fácil livrar-se dela. Afinal, às vezes ela realmente parece funcionar. Podemos ser um pouco neuróticos, mas as nossas crianças nunca se machucam. Não as deixamos subir em nada que seja mais alto que o sofá. Nossos maridos sempre usam cuecas limpas e recém-passadas. Em caso de acidente, os paramédicos saberão que ele tem uma esposa que lhe trata bem. Não saímos muito, mas as nossas casas brilham com tanta limpeza. Gostaríamos de convidar mais pessoas para uma visita, mas e se disserem não? E se disserem sim? Infelizmente, a ideia de que a preocupação nos ajuda de fato é somente uma ilusão, e uma perigosa ilusão. A preocupação, ela não evita que as coisas ruins aconteçam. Na verdade, ela nos impede de ter uma vida abundante que Deus deseja. Em vez de nos ajudar a resolver os problemas da vida, a ansiedade cria outros, inclusive uma tendência à introspecção doentia. Para muitas de nós, a preocupação são como os salgadinhos industrializados. É impossível comer um só. O Dr. Hallowell conta que uma paciente assim descreveu sua preocupação. É como um vento frio que atinge uma janela. Em segundos estou lutando contra uma rede de perigos, de pormenores intrincados. Você não é capaz de acreditar como rapidamente vou de uma preocupação a uma soma confusa delas. Minha amiga Penny concorda. Estou sentada no sofá quando de repente um dos meus pensamentos adquire vida. Logo depois, ela se vê chorando aos soluços. Em questão de segundos, seus filhos morrem, meu marido se divorciou de mim e estou vivendo nas ruas. O Dr. Hallowell diz que a imaginação das pessoas ansiosas é muito fértil. Em vez de basearem-se nos fatos, elas permitem que a sua preocupação se alinhe a outra, até o efeito dominó começar. Um medo se move e toca ao seguinte e assim por diante. Esta é a razão por que a vida pode ser um antídoto poderoso contra a preocupação. A verdade pode ser um antídoto. Compreenda os fatos, sugere o Dr. Hallowell, pois uma boa parte de preocupação nociva se baseia no exagero ou na desinformação. Preocupação nociva é realmente uma representação, mas é verdadeira para mim. Já passei pelos efeitos de sua má digestão muitas vezes. Incontrolada, a preocupação se infiltra nos pensamentos, contaminando a nossa alegria e nos convertendo a desistir das soluções antes mesmo de tentar. Assim como o burrinho do desenho animado Ursinho Puff, permitimos que a nossa vida
seja resumida pelo negativismo. E para quê? Nunca vai dar certo. Em vez de esperar pelo melhor, aceitamos o pior. Assim não ficamos tão surpresas quando o pior acontece. Que modo terrível de viver. Não foi por acaso que Jesus nos ordenou para colocarmos de lado nossas preocupações, para não temermos. Preocupação nociva versus a preocupação natural. Não confunda. Quando Jesus nos disse para não nos preocuparmos, não estava nos pedindo para vivermos em um conto de fadas disfarçado. Ele não disse que não havia nada para nos inquietar. A verdade é que vivemos rodeados de oportunidades para ter medo, ansiedade e preocupação. Considerando que o mundo está cheio de lutas e dor, enfrentamos inquietudes todos os dias. Coisas ruins acontecem com as pessoas boas e também com as que não são tão boas. Problemas de verdade acontecem principalmente no dia a dia e as pessoas elas não agem como deveriam. Os relacionamentos balançam e fracassam às vezes. A dor é potencial em nossas vidas e há certas coisas que requerem interesse e atitude de nossa parte. Jesus sabia disso, melhor do que eu, melhor do que ninguém. Ele passou a maior parte da sua vida sendo fustigado e perseguido por inimigos. Então, por que ele diz para não nos preocuparmos? Cristo sabia que uma vida cheia de temor não deixa muito espaço para a fé. E sem fé, nem agradamos a Deus, nem nos aproximamos a fim de obter o conforto e a orientação de que nós precisamos para enfrentar os cuidados e afazeres da vida. Então, qual é a diferença entre preocupação natural e preocupação nociva? Aqui estão algumas coisas que descobri durante a minha batalha contra o medo. Preocupação natural envolve um perigo verdadeiro, é específica, relacionada a alguma coisa, ela dedica-se ao problema, ela resolve os problemas e ela busca a resposta em Deus. Agora, a preocupação nociva, geralmente, ela não tem fundamento, ela é genérica, Ela se desdobra em muitas coisas. Ela traz obsessão pelo problema, ela cria mais problemas e ela busca as respostas em si mesmo e em outras pessoas. O pastor e o professor Gary Gilley, ele resume a diferença desse medo. A preocupação nociva permite que os problemas e aflições fiquem entre nós e o coração de Deus. É a visão de que Deus perdeu o controle da situação e não podemos confiar nele. A preocupação natural, ela nos leva a ficar mais perto do coração de Deus e a depender e confiar nele completamente. A preocupação natural, ela nos aproxima de Deus e a preocupação nociva, ela nos afasta. Olá, meninas! Aqui quem fala é a Daiane, do grupo Esposas que Oram. Nós estamos fazendo a leitura do livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta, da autora Joanna Weaver. Já estamos no capítulo 3, finalizando o capítulo 3. Hoje nós vamos entrar aqui no título O Campo de Batalha da Mente. Vamos lá? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8. Paulo conclui o seu conselho sobre a preocupação com uma lista de coisas que merecem reflexão. Nossos pensamentos vão se concentrar no que é verdadeiro ou no que é falso, naquilo que é honesto ou naquilo que é desonesto, no que é justo ou no que é injusto, no que é puro ou no que é impuro, naquilo que é amável ou naquilo que é detestável, no que é de boa fama ou no que é abominável, no que é excelente e digno de louvor ou naquilo que é sórdido e desprezível.
Entra lixo, sai lixo, todos nós já ouvimos ditado. Aquilo que colocamos em nossas mentes afeta os nossos corações. E a boca fala do que está cheio o coração. Nossas mentes se agitam, nossa concupiscência queima e as vidas se destroem. Não podemos subestimar o efeito dos nossos pensamentos. A guerra da preocupação, bem como a batalha da tentação, é vencida e perdida no campo da batalha de nossas mentes. Os olhos acinzentados da jovem mulher moveram-se rapidamente atrás dos óculos de aros de metal no momento em que observava a biblioteca abarrotada. Por um instante pensei que ela pudesse se virar e ir embora, mas, em vez disso, dirigiu-se até a mesa do bibliotecário e esperou por sua vez. Você tem algum livro sobre medo e preocupação? Esta perguntou ao homem sentado atrás da mesa. Com uma voz baixa e suave, reconheci a dor que enlaçou o seu mundo. Eu também já havia vivido em seu mundo de ansiedade. Deus trabalhou muito em minha vida no campo da ansiedade. Eu fui alguém que queria consertar tudo, fazer a todos felizes. Estava tentando fazer tudo certo para impressionar a Deus através das minhas obras. Como Marta, eu estava continuamente agitada e preocupada com muitas coisas. Queria crescer em Cristo, porém, sempre que me deparava com um obstáculo, não seguia adiante por causa do medo. Em vez de transpor com um salto aquela barreira, por meio daquele que me fortalece, eu ficava estática. Então, eu voltava para dar mais uma olhada e tentar imaginar uma outra forma de conseguir vencer o obstáculo sozinha. Agora, na biblioteca, eu me perguntava se teria uma chance para compartilhar o que Deus fez por mim. A jovem veio até mim com os braços cheios de livros sobre superação de medo. Eu deveria interrompê-la. Eu deveria interrompê-la? Meu coração sussurrou, mas ela e o bibliotecário continuavam conversando. Então esperei. A propósito, ouvi a jovem perguntar: Você tem o último livro de Stephen King? Uma novamente. Fico embaraçada em admitir que não falei com aquela jovem mulher. O momento certo para abordá-la parecia perdido em ironia e falta de habilidade. Voltei ao meu trabalho sentindo que o meu conselho não seria bem aceito naquele momento. Tenho experiência de que Deus não nos afasta dos nossos amigos, aqueles que procuramos para nos confortar, mesmo aqueles amigos que não são bons para nós. Devemos estar dispostos a libertá-los através de nossa própria iniciativa. E se até que o façamos, a batalha da mente vai ficando mais intensa. Muitos de nós, até mesmo os cristãos, reclamamos da luta contra o pecado, mas depois, secretamente, fornecemos a Satanás a munição de que ele precisa. Sabemos que não deveríamos ler aquele livro. Sabemos que a conversa ao telefone de ontem não glorificou ao Senhor. Sabemos que a relutância em perdoar que abrigamos por tanto tempo está se fortalecendo. Mas ainda nos apegamos a isso. E depois nos perguntamos por que temos tantas dificuldades para fazer mudanças positivas em nossas vidas. Devemos estar dispostos a assumir uma postura ativa na batalha contra a ansiedade. Por muito tempo, permiti que Satanás tivesse acesso total à minha vida e assim dei-lhe liberdade para reinar. No entanto, quando eu comecei a levar cativo todo entendimento à obediência de Cristo, 2 Coríntios 10:5, a ansiedade começou a perder a sua influência. Em vez de me
desviar do caminho com medo, eu observei novamente cada pensamento. Muitos eram incógnitos, disfarçados como emoções normais. Contudo, em vez de distraí-los, algemei os pensamentos intrometidos que causavam medo e os levei a Jesus. Juntos nós os interrogamos com as duas perguntas: de onde você veio? Qual é a origem desse medo? É real ou é imaginário? Aonde você vai? Esse pensamento vai me conduzir a Deus ou ao medo? Posso resolver esse problema ou deveria transferir para Cristo? Por um tempo, dei liberdade aos meus pensamentos, sem perceber que, se Satanás controla meus pensamentos, ele me controla. Antes disso, eu deixava, desatenta, que as emoções me conduzissem ao caminho traiçoeiros da autoconfiança, em vez de confiar em Deus. Eu permitia que as preocupações me levassem às águas venenosas da dúvida. Meus medos me fizeram descansar nos verdes pastos da autocompaixão. Mas isso não durou a vida toda. Uma nota à margem da antiga versão revisada da Bíblia inglesa usa o termo imaginação na passagem de Isaías 26:3. Tu conservarás em paz aquele cuja imaginação está firme em ti. A palavra cresceu aos meus olhos no dia em que eu li essa tradução peculiar. Era o diagnóstico que eu precisava ouvir. A imaginação havia controlado minha vida durante tanto tempo que cresceu como um cão pastor gigante, percorrendo sem limites as campinas de minha mente. Minhas emoções seguiam a imaginação como filhotes brincalhões, incertos do lugar para onde estavam sendo levados, mas muito felizes com o passeio. Aqui, imaginação. Aqui, garota. Era o que eu gritava às vezes. O puxão que me conduzia ao medo era forte a ponto de somente um comando mais forte ser capaz de me levar de volta ao centro. Eu tinha que apontar para um ponto ao meu lado e instruir a imaginação e qualquer outra emoção perdida para se dirigirem até lá. Loucura? Talvez, mas deu certo para mim. Nada poderia ser mais maluco do que o meu modo ansioso de viver. Comecei a procurar nas Escrituras versículos sobre o medo, a preocupação e a mente. Quando encontrava um versículo que se encaixava, eu o decorava. Então, quando a tentação do medo vinha, eu respondia com a palavra de Deus. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. À semelhança do rei Davi em Salmos 1:2, comecei a meditar na palavra de Deus de dia e de noite. A palavra meditar pode ser comparada a uma vaca mastigando o alimento. Em vez de remoer meus problemas, eu treinei minha mente para ruminar as promessas de Deus. E quando eu, com a ajuda do Espírito Santo, me lembrava da palavra, algo emocionante acontecia. A ansiedade desaparecia diante da verdade. Então a paz, o tipo de paz que acalmou a violenta tempestade dos discípulos, surgia. O tipo de paz que apenas Jesus pode dar. Paz, sossegai. A perfeita paz. A perfeita paz, caridade, lança fora o temor. Nos diz 1 João 4,18. Gosto bastante do modo como J.B. Phillips traduz esse versículo. O amor não contém o medo. Antes, o amor inteiramente desenvolvido repele cada partícula de medo. Porque o medo sempre contém a tortura do sentimento de culpa. Isso significa que o homem que vive no medo ainda não teve o seu amor aperfeiçoado. Esse versículo ele é bastante proveitoso para mim, pois indica a raiz do hábito de me preocupar. Eu era ansiosa pela mesma razão que o primeiro homem e a primeira mulher,
não estava segura em relação ao amor de Deus. Bem, eu sabia que era salva e que, se eu morresse, iria para o céu. Mas, em algum ponto da jornada, eu distorci tudo e comecei a pensar que eu deveria fazer algo para merecer o amor de Deus. Se eu conseguisse ser boa o suficiente, então Deus me amaria. Naturalmente, acabei tropeçando várias vezes. Em cada vez eram necessárias semanas para eu sentir que estava ao lado de Deus novamente. Não era por acaso que eu me preocupava. Não era por acaso que eu tinha medo. Constantemente eu buscava folhas de figueira, tentando encobrir minha imperfeição. Quando Jesus disse: Marta, Marta, tão mansamente naquele dia, agitado em Betânia, ele estava falando com você e comigo também, com amor. Se ouvirmos, ele sussurra o diagnóstico concernente ao estado de nossa alma. Você está preocupada, você está ansiosa, não apenas com a refeição, mas com tudo. E com o diagnóstico vem a escolha. Venha encontrar o amor. Jesus nos convida, venha ao encontro de um amor tão perfeito que cobre todas as transgressões e a declara inocente. Venha ao encontro do amor que afugenta o medo. Venha ao encontrar tudo o que você sempre desejou. Encontre a paz para a sua alma. Joana, Joana, o Senhor diz à minha vida hoje. Ouça com atenção. Você vai ouvir Jesus chamando o seu nome também. Ele está dizendo: não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. João 14:1. Ele nos insta a abandonar todos os nossos colares de preocupação, a desistir de consertar o que não conseguimos e a buscar a sua face. Jesus está nos chamando para a grande troca, aquele em que nunca perdemos. Quando tocarmos as muitas coisas, trocamos as muitas coisas que nos tornam ansiosas, Ele nos dará uma coisa só, que acalma nossos corações. Ele mesmo, porque Ele é o príncipe da paz.